Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que parece que todo mundo entende, mas que, se a gente for parar para pensar, é super complexo. A gente vai fundo na própria ideia do que é religião. Então, para começar, a pergunta que parece ser a mais básica de todas. Mas olha, só parece. Porque definir o que é religião é, na verdade, um dos maiores quebra-cabeças para um monte de gente. Acadêmicos, historiadores, filósofos. Pensa bem, o que é que faz com que sistemas de crenças tão diferentes caibam debaixo dessa mesma palavra? E aí a gente já tropeça numa ideia bem surpreendente, que está resumida aqui nessa citação. Sabe essa nossa mania de querer definir a religião, de separar ela numa caixinha, como se fosse uma coisa à parte? Pois é, isso é uma preocupação bem moderna e principalmente do mundo ocidental. Bora entender isso melhor. A gente vai ver como essa ideia de religião ser uma coisa e vida cotidiana ser outra é algo que surgiu há relativamente pouco tempo. É exatamente isso. Se a gente voltar no tempo, para muitas culturas antigas, simplesmente não existia uma palavra para religião, não como a gente usa hoje. Pega os textos sagrados, como a Bíblia ou o Alcorão, lá nas línguas originais, não tem um termo que bate certinho com o nosso conceito. Por quê? Porque vida espiritual não era uma categoria, era vida, e ponto final. E olha que legal, a coisa é tão complexa que até a origem da palavra em latim religio é um debate. De um lado, você tem Cícero, que dizia que vinha de relegere, que é tipo reler, sabe? Examinar com cuidado. Mas do outro lado, figuras como Santo Agostinho já puxavam para religare, que tem a ver com ligar, conectar de novo. Ou seja, desde o comecinho já não existia um consenso. Isso já diz muito, né? Ok, então se a palavra religião, sozinha, é tão escorregadia, talvez um jeito melhor de entender seja desmontar a ideia, quebrar ela nos seus componentes básicos. Vamos dar uma olhada no que seriam os tijolos fundamentais de qualquer sistema de crenças. E aqui a gente tem uma ilustração perfeita desses três pilares. Primeiro, as crenças. São as histórias, as mitologias, aquilo que dá sentido para a vida e explica o universo. Depois vem as práticas. São as coisas que as pessoas fazem, os rituais, as preces, as meditações. É a crença em ação. E por fim, a organização social, que é a estrutura da comunidade. Sabe, o clero, os leigos, como o grupo se define e se mantém unido. Beleza. Com essa estrutura em mente, vamos avançar um pouco. Como é que a gente pode usar isso para tentar organizar a imensa diversidade de fés que existem por aí? No mundo acadêmico, uma forma bem comum de fazer isso é usar uma classificação em três partes. Primeiro, as chamadas religiões mundiais, que atravessam culturas e fronteiras. Depois, as religiões indígenas, que são muito específicas de um povo ou de uma nação. E por último, os novos movimentos religiosos, que são fés que surgiram mais recentemente. E tem outra divisão importante também, que é entre as religiões universais e as étnicas. As universais, como o cristianismo e o islamismo, são aquelas que ativamente buscam novos seguidores, de qualquer lugar do mundo. Já as étnicas são diferentes, elas estão super ligadas a um grupo específico, a uma identidade de um povo. E normalmente não saem por aí tentando converter ninguém. Certo? Agora que a gente já tem essas ferramentas para entender melhor, vamos dar um passo para trás, dar um zoom out e olhar o quadro geral. Como é o mapa da religião no mundo hoje? E olha, os números são de cair o queixo. Para ter uma ideia, a estimativa é que existam umas 10 mil religiões diferentes no mundo. É muita coisa. Só que, apesar dessa diversidade toda, quando a gente olha para onde as pessoas estão, o cenário é bem mais concentrado do que parece. Dá uma olhada nesse gráfico. A grande, mais grande mesmo, maioria da população mundial se concentra em apenas 4 grupos religiosos. Se a gente somar cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, pronto, já temos mais de 77% da população do planeta. É mais de 3/4 de todo mundo. E essa tabela aqui traduz essas porcentagens em números absolutos, o que é ainda mais impressionante. Olha só, cristianismo, 2,3 bilhão de pessoas. Islamismo, 1,8 bilhão. A gente está falando de uma escala global que é simplesmente gigantesca. Mas calma aí. Uma coisa é a afiliação, o grupo ao qual a pessoa pertence. Outra coisa é como ela se enxerga. E essa pesquisa global mostra isso muito bem. 63% se dizem religiosos, mas aí tem 22% que se consideram não religiosos e 11% que se declaram ateus convictos. Isso mostra que a relação das pessoas com a crença é bem mais complexa do que só um rótulo. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental. Religião não é uma coisa que existe numa bolha isolada. Muito pelo contrário.
ela se mistura, ela influencia praticamente todos os aspectos da sociedade. Pensa aí. Leis e governo, ciência e razão, moral e ética, política, até economia e saúde. Todas essas áreas são atravessadas pela religião. E essas intersecções são super complexas, às vezes geram muita controvérsia e, sem dúvida, moldaram a história e as culturas do mundo inteiro. E tudo isso nos traz a uma última pergunta que fica aqui para a gente pensar. Num mundo como o nosso, superconectado, globalizado, onde a ciência avança a cada dia, qual é o papel da religião? Para onde ela vai? Essa é uma pergunta que não tem resposta pronta. É uma questão em aberto. E a resposta? Bom, a resposta vai definir o futuro de todos nós.